Olá para você que está assistindo nossa aula aqui de teologia, o nosso panorama de Novo Testamento. Estamos caminhando nesse caminho lindo e como é um privilégio estar aqui com vocês. Hoje vamos iniciar a nossa aula de 1 Coríntios. Já caminhamos por Romanos, já passamos por Atos, já passamos pelos 4 evangelhos. Então, antes de assistir essa aula, se você não assistiu, volte para as aulas anteriores, porque é muito importante seguir essa ordem, amém? Então, vamos começar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo de 1 a 10. Hoje vamos estudar uma das cartas mais pastorais e necessárias do Novo Testamento. Ela foi escrita para uma igreja cheia de dons espirituais, mas sempre cheia de divisão, disputa, imoralidade, confusão, pecado, e você vai entender um pouco mais quando formos falar do contexto. Mas a igreja de Corinto, ela se parece muito com a igreja contemporânea. Ela é ativa, mas muitas vezes ela é apaixonada, ela é barulhenta e muitas vezes imatura. E é exatamente por isso que essa carta é tão preciosa. Algo escrito há quase 2 anos se perpetua pelos séculos, e aqui nós vemos a importância das cartas de Paulo. E como que nós não podemos, como o evangelho não precisa de atualização. Não, mas ele está sempre atualizado. Ele é perfeito. Amém? Então, vamos entender um pouco do autor. O autor aqui é Paulo, e o contexto da carta, vamos começar pelo início. Quem escreveu essa carta e por que ela foi escrita? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. O verso 2. A carta foi escrita por Paulo. O apóstolo, chamado por Cristo, não por homens, ele escreveu por volta do ano 55 depois de Cristo, enquanto estava na cidade de Éfeso durante a sua 3ª viagem missionária, como vimos ali no livro de Atos. Paulo fundou a igreja em Corinto e durante sua 2ª viagem ele ficou ali por 18 meses. E conforme vemos em Atos 18, depois de sair, ele começou a receber notícias preocupantes daquela igreja. A igreja estava dividida, ela estava imersa em pecado e usando mal os dons espirituais. Corinto era uma cidade portuária, ou seja, ela era influente, ela era muito rica, era muito conhecida, mas também ela foi muito corrompida. Era o tipo de lugar onde tudo acontecia. Negócios, festas, cultos pagãos, como nós vamos ver, imoralidades, e isso, é claro, impactava também a igreja que estava imersa naquela cultura daquele lugar. Então, por que Paulo escreveu essa carta? Vamos entender. Ponto importante para você que está anotando. Se você não está anotando, corre lá, pega o seu caderno para anotar. Por que Paulo escreveu essa carta? Para corrigir a igreja, ou seja, ensinar a verdade, restaurar a comunhão ali da igreja. Paulo não escreve como um pai, ele escreve como um pai espiritual. Ele não escreve como qualquer pessoa, mas ele escreve ali firme, direto e cheio de amor. Ele quer que aquela igreja não apenas tenha dons, mas tenha caráter cristão verdadeiro. Do que adianta termos todos os dons se não tivermos esse caráter? Isso nós podemos ver com os erros da igreja de Corinto e aprender com eles. Aqui vamos ter uma estrutura da carta e os seus grandes temas. A gente vai dividir aqui a carta de 1 Coríntios em 6 grandes blocos que mostram os temas centrais que Paulo vai trabalhar, que ele vai tratar aqui nessa carta, e cada um desses blocos ele responde a um problema real, com aplicações para nós hoje. E antes de cada tópico aqui, eu quero que você entenda isso. Nós vamos caminhar por essa carta como Paulo fez, tema por tema, problema por problema, mas sempre
com a esperança da maturidade cristã. Aqui Paulo vai não só apontar os erros, ele vai ensinar como tratá-los, amém? Então isso para você que é pastor, essa carta é de extrema importância para a sua congregação. Temos aqui primeiro bloco, unidade no corpo de Cristo. Aqui no capítulo 1 até o 4, que ele vai iniciar o capítulo 1, versículo 10, na verdade, vai dizer: rogo-vos por que não haja divisões entre vocês. De novo, rogo-vos que não haja divisões entre vocês. Logo aqui no início, Paulo, ele enfrenta e ele afirma que existem divisões e ele roga, ele ora, ele clama a Deus para que não haja essas divisões internas. Porque alguns diziam, nós podemos ver isso aqui claramente em 1 Coríntios, alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros vão dizer, eu sou de Apolo, e outros de Pedro, e outros ainda de Cristo. Isso criava grupos ali na igreja e dividia cada vez mais a igreja do Senhor. E Paulo responde com algo muito claro: Cristo não está dividido. Nenhum líder morreu na cruz por nós. Seja ele quem você ame, seja ele quem você queira cuidar, não foi ele que te salvou. Essa obra é particular e específica de Cristo Jesus, só ele morreu. Todos ali deviam estar unidos com a mente e dizer, eu sou de Cristo. E não que um líder, ou que uma ideia, ou que a teologia que seja, separe o corpo que deve andar em unidade, que é o corpo de Cristo. Temos também o segundo bloco, espero que você esteja notando, então vamos voltar. Primeiro bloco, unidade no corpo de Cristo. Segundo bloco, do capítulo 5 até o versículo 6, pureza e ética cristã. Paulo vai até dizer, fujam da imoralidade sexual. Aqui Paulo trata de pecados sérios, que estavam sendo ignorados. Quantas vezes nós estamos, talvez, em pecados que estão sendo ignorados, porque quando olhamos para a nossa volta, julgamos como normal. E é isso que eu falo sobre o Evangelho nos chamar muitas vezes para um lugar desconfortável. Não é confortável. Eu sei que o normal desse mundo às vezes é algo perverso. Nós vemos cristãos se afastando, vemos pessoas indo para as festas e gloriando, e festejando, e praticamente adorando o sexo fora das escrituras bíblicas. Nós vemos pessoas que vivem uma vida em busca pelo dinheiro, ignorando aquele que morreu por ela. E aqui nós vemos isso, que Paulo, ele é muito claro. Fuja da imoralidade sexual. Ei, não importa se essa cidade, isso é normal, se a imoralidade sexual é normal. Ei, não importa se os outros fazem. Tu, porém, vai ser diferente. Você precisa ser diferente. Nós vemos isso claramente quando Paulo faz um chamado ali para Timóteo, em uma de suas cartas a Timóteo, que nós vamos ver mais para frente. Paulo vai também lembrar que o corpo do crente, ele é templo do Espírito Santo. Nós somos chamados à santidade e não podemos normalizar o pecado, amém? E aqui entramos para o terceiro bloco, relacionamentos e liberdade com responsabilidade, aqui do capítulo 7 até o 11. Paulo, ele vai responder aqui nesse bloco perguntas sobre casamentos, divórcio, celibato e também sobre a liberdade cristã. Ele mostra que mesmo tendo liberdades, devemos evitar escandalizar os mais fracos na fé. E aqui ele corrige abusos que aconteciam na ceia do Senhor, onde ricos e pobres estavam em desunião. Mais uma vez, a desunião aqui do corpo de Cristo. E aqui nós vemos o quanto essa carta, a carta aos Coríntios foca nesse quesito de união. No bloco 4, do capítulo 12 ao 14, Paulo vai trabalhar dons espirituais e o amor que regula. Esse é um tema que nós gostamos muito, né? Às vezes pela nossa veiazinha pentecostal, a gente gosta muito desse tema, dons
espirituais. Ali no capítulo 12, no versículo 7, ele vai dizer: a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando a um fim proveitoso. Os coríntios, eles eram cheios de dons, mas eles estavam usando esses dons como troféus espirituais. Paulo vai ensinar aqui que o Espírito, ele distribui dons conforme quer, e que o propósito é sempre, e escute isso, o propósito é sempre a edificação da igreja. Entre os capítulos sobre dons, Paulo coloca 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, que ele vai dizer aquele famoso versículo: sem amor, nada disso aproveita, nada disso tem sentido nenhum. Entramos agora para o bloco 5 de Coríntios, a ressurreição, fundamento da fé cristã. Aqui nós podemos ver mais especificamente no capítulo 15 de Coríntios. Ele vai dizer assim no capítulo 15, no versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação e inútil a fé que vocês têm. Alguns estavam negando a ressurreição dos mortos. Paulo responde com um dos textos mais gloriosos da Bíblia. Ele afirma: Cristo ressuscitou, e porque Ele vive, nós também viveremos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ele vai dizer. A ressurreição, ela é um fundamento na fé cristã. Se Cristo não ressuscitou, a minha fé e a sua fé, ela é vã. Mas graças a Deus, glória a Deus, porque Ele ressuscitou, amém? E aqui entramos no bloco 6 de Coríntios para podermos encerrar aqui como Paulo organiza essa carta. Aqui vamos ter as instruções finais e espírito de serviço. Mais especificamente, esse bloco vai ser o capítulo 16 apenas. Ele vai dizer: sejam firmes, sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo termina aqui Coríntios com exortações práticas, uma oferta para os pobres na Judéia e também saudações aos seus irmãos. Paulo, ele ensina que servir a Deus envolve também generosidade, compromisso e amor entre irmãos. A maturidade, ela vai se revelar nesses detalhes. 1 Coríntios não é uma carta para uma igreja perfeita. É para uma igreja real, com problemas reais. Não importa a sua denominação, não importa qual igreja você seja, existem problemas e sempre vai existir. E aqui é exatamente nesse ponto que Paulo quer tratar. Paulo não a abandona, ele crê. E que com o ensino, com a graça, aquela igreja pode amadurecer. Muitas vezes nós olhamos, às vezes para quando estamos escolhendo uma igreja, escolhendo uma denominação, nós buscamos algo perfeito. E quando aparece um erro naquela igreja, nós a abandonamos. Mas isso não foi o que Paulo nos ensinou a fazer. Isso não é o que Cristo nos ensina a fazer. Nós vemos aqui uma postura diferente. Essa carta, ela é um convite à maturidade. Ter dons não significa ter maturidade. Ter fé sem amor é barulho. Apenas isso, a fé sem amor é barulho. Então, aqui nós vemos que hoje, como nunca, nós precisamos ouvir a voz dessa carta. Numa geração que a igreja está dividida por vaidade, ela nos chama à unidade. No mundo onde o pecado se tornou normal, onde talvez na escola que você está, o pecado é normal, no trabalho que você está, talvez até na sua casa, o pecado é normal. Cristo nos chama para ter uma postura diferente. Essa carta é como um espelho para o corpo de Cristo. Ela corrige sim, mas ela também cura. Aqui vemos que Paulo não só aponta os erros, mas ele mostra como curar e restaurar. Aqui eu quero deixar para vocês alguns desafios para você fazer, talvez depois desse vídeo ou durante a semana. Primeiro, desafio: leia 1 Coríntios 13.
para que você entenda. E agora leia com esses olhos de alguém que assistiu essa aula e agora tem o conhecimento necessário para entender tudo que Paulo quer nos mostrar aqui e tudo que o Espírito Santo quer te mostrar nessa palavra. Leia e ore para que esse amor seja o seu estilo de vida. Amém? Aqui encerramos mais uma aula do nosso panorama de Novo Testamento, agora com o conhecimento que você tem de 1 Coríntios. Estude e se aprofunde mais nessa linda carta que Cristo deixou para nós. Amém? Eu te espero para mais uma aula onde vamos caminhar em 2 Coríntios, na próxima aula. Então eu te espero aqui para mais uma aula de panorama do Novo Testamento.